Olá, pessoal. Estamos começando mais um Fotocast comigo, Alexandre Vidal. Hoje eu vou ter o prazer, a honra de conversar com a doutora Vera, uma pessoa muito importante na minha vida, nesse momento, né, que eu estou passando. E nada é por um acaso, né? Os anjos entram na nossa vida nesses momentos, né? E eu estou passando realmente um momento de novo ciclo, nova fase, e nada melhor do que ter um ser humano como a doutora Vera perto de mim como um anjo da guarda. Seja bem-vinda. Obrigada, Alexandre. É uma alegria estar aqui com você, é um prazer estar aqui. Alegria é minha. É sempre bom, né, a gente ter essa voz, né, um pouco mais diferenciada para falar sobre os processos que fazem a gente se distorcer ou que trazem essa distorção como forma de consciência, né? Então a gente está olhando por esse lado da consciência, pelo lado da espiritualidade, pelo lado da conexão com os nossos guias, né? É maravilhoso. Conheci a doutora Vera no Templo São Miguel, né? Uhum. E ela estava comandando ali como é que a gente pode chamar aquilo ali? Estava ministrando o Diksha, Estava facilitando, sendo canal, né, sendo dessa o canal, energia. né? E eu fiquei encantado, né? E eu queria que a senhora explicasse um pouco, né, do que é o Diksha, dessa missão, né? Porque com certeza Sim. nós temos uma missão na Terra, né? E essa daí é uma que você tem, né? Você é Bom, doutora, formada, né? Doutora. formada, pneumologista, né, e que depois enveredei para várias outras formações para a gente poder sintonizar com todo esse campo de energia, porque nós somos seres multidimensionais mesmo, né? Então a medicina ainda tem, graças a Deus está melhorando bastante, mas ainda tem esse perfil de olhar mais para a máquina, né? Mais para o físico. E eu sempre tinha essa coisa de querer olhar para a alma das pessoas, querer conhecer as pessoas por dentro, sintonizar com elas. E a Diksha veio costurando muito bonitamente, muito lindamente essa história E para como que mim. a Diksha entrou na sua vida ou vice-versa? Então, eu acho que ela me escolheu, né? É. Mas foi uma coisa muito incrível, assim. Foi lá para o ano de 2005, né? Eu já estava dentro do processo mesmo como médica, eu também passei por vários processos, assim, iniciáticos que eu chamo, né? Como pneumologista, eu tive tuberculose, tive que passar por um acidente de trânsito, que era uma coisa muito estranha para mim, que parecia um processo também iniciático. E daí uma, 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 uma professora minha, né, uma mestra minha desse renascimento, que é uma terapia de respiração também, que tem a ver com essa conexão com o ser, ela estava na Índia. Ela estava na Índia, exatamente nesse templo, nessa Wanas University, que é uma universidade que ela é focada na unidade. Então, assim, é uma universidade para as universidades, para tirar aquele conhecimento e você simplesmente integrar o que é o ensinamento em cada pessoa, sabe? E aí ela estava lá e disse, Vera, só me vem você aqui, só me vem Ah, você, ela você estava lá e precisa... você estava Eu aqui. estava aqui, eu estava aqui. E aí ela disse, olha aqui esses dois mestres, eles são os avatares dessa universidade e eles falam sobre isso, sobre você sair desse lugar de fazedor e você olhar que você é o criador, né? Sim. E de conectar você com a sua essência. E essa energia, ela tem toda uma ação neurobiológica. Isso me chamou. Mas quando eu olhei a fotografia dos dois que ela me mandou, nossa, meu coração ficou assim. Eu vou para a Índia, eu vou para a Índia, eu vou para a Índia, eu vou para a Índia. Aí é E rapidinho, é assim, uma pertinho, coisa né? fácil, né? Pô, Sabe aquele viagem barata, pensamento, sabe aquele poxa. pensamento que não para de ficar, tu tem que ir para a Índia, tem que ir para a Índia, tem que ir para a Índia. Eu disse, tá bem. Aí comecei, né? A gente fala consigo mesmo. Não sei se você é assim também, você Ah, também? lógico. Pô. Então, então eu disse, bom, já que eu tenho que ir para a Índia, então
vamos lá, me mostrem, né, o que eu tenho que fazer para ir para a Índia. Se planejar. Né? Assim, não, me mostrem para o campo. Já estava falando com o campo já. E aí, uma semana depois, eu conheci um casal que estava vindo exatamente da universidade. E eu acolhi esse casal, ele era alemão e ela era chilena. E eu acolhi esse casal na minha casa e comecei a fazer sessões de Diksha na casa. E aí era muito incrível, porque eu começava a receber Diksha das imagens. Eu disse, não é deles que eu recebo da própria imagem dos mestres. Eu disse, bom, tem alguma coisa aí para acontecer. É, muito forte. Muito forte, né? Olha, 1 ano depois eu estava indo para a universidade, lá para fazer a primeira, o curso, esse que a gente fez agora, que agora é online, eram 21 dias. Pô, você fez presencial 21 presencial dias. No templo, que ainda estava em formação, esse templo ainda estava em construção. Você ficava hospedada no templo? Sim, a gente fica, a gente fica nos arredores, eles têm uma universidade mesmo, você fica lá no campus. Mas você não sai, vai para um hotel? Não, você fica ali. Não, você fica. E é incrível. E na época, esse templo, eu tive uma grata... 21 dias, desculpa te cortar, porque o candomblé é assim também, né? Só que é quando você é feito, que tem a raspagem, você fica 21 dias. Mas mais, né, no roncó. Mas 21 é interessante, porque é o número de 777, né? E Bhagavan, de formação, ele é matemático. Então, assim, ele tem dentro dos ensinamentos dele muito a trindade, muito 3, muito 7. Então, vários dos processos que a gente passou lá são processos, assim, que tem essa coisa numérica bem interessante com os 21. Mas uma semana inteirinha era para gente conectar e entender como é que a mente funciona. Aí era uma loucura, né? Porque começavam as pessoas brigar do nada, né? Começou a vir à tona todo esse material que é esse campo que a gente é tão ensinada, dá tanta importância, né? E quando a gente está buscando alguma coisa que faz bem para a gente, parece que vem interferências para não acontecer, né? Isso sempre. E eu tive um exemplo assim, muito importante disso antes de ir, né? Porque na época a gente gastava mais ou menos com viagem, mais o curso, gastava mais ou menos uns 10 mil reais, né? E exatamente esse valor eu tinha emprestado para uma pessoa que ia me devolver. Mas essa pessoa não conseguiu me devolver e eu tinha que ir para a Índia de qualquer jeito. Porque eu senti que tinha que ir. O que eu tive que fazer? Uma coisa que eu nunca fiz na vida. Pedir para o meu pai. E eu disse, pai, eu sei que você não entende. Eu sei que você vai ficar preocupado. Eu sei disso tudo, mas eu preciso ir para a Índia. Eu preciso chegar lá. Eu preciso estar lá, né? Então foi muito incrível, assim, porque foi eles dizem o seguinte, que eu entendo, porque depois que eu comecei a fazer iniciação das pessoas aqui, que eu fiz o curso em 2009, e aí eu iniciei várias pessoas aqui, Marcinha, que está aqui comigo, ela foi uma das minhas iniciadas. O anjinho que me trouxe aqui. Debaixo da árvore? Não, em São Conrado. E aí, eu tive que pedir isso para o meu pai, sabe? Essa grana, que eu sei que para ele era difícil. Mas eu já comecei recebendo dele o seguinte: filha, qual é o número da tua conta? Eu disse, ele vai me dar? Eu não conseguia entender que ele ia me dar, porque eu nunca tinha pedido. Alguma coisa tocou ele. E aí ele me deu isso. E quando eu cheguei lá, eles disseram assim, vocês acham que vocês vieram sozinhas aqui? Vocês acham que vocês não estão trazendo suas famílias, seus clãs? Vocês acham que isso não aconteceu? E aí, quando eles começaram a falar de pai, o pai tem a ver com a parte mais financeira, com aquele que conduz. E aí, quando eu soube disso, eu senti meu pai junto de mim, assim. Foi uma cura muito bonita que a gente teve junto, separado, mas junto, né? E no outro dia a menina me pagou. No dia seguinte?
Aham. E o dinheiro Então você devolveu. então a Diksha tem essa coisa bonita para mim. A gente tem que explicar para o público Sim. o O que é? que é a Diksha. O que que é? A gente está contando a história, ainda não falei o que é, né? Aí O as pessoal pessoas fica ficam meio pedindo assim, né? O que é? Diksha, e vai lá no Google, né? Vai lá no Google. E Vamos não lá. sabe nem como é que escreve. Mas é assim. Explica um pouco Eu sobre vou o explicar um que é. pouquinho. Diksha é uma palavra em sânscrito. E ela significa uma transmissão de energia pura, né? Então, na realidade, todos os mestres, todos os avatares, na realidade, eles passavam Diksha. Jesus Cristo, qualquer um passava Diksha. Todos os mestres mesmo passavam Diksha de alguma forma, né? Mas a Diksha da unidade, que é essa energia que desceu para esse planeta para nos ajudar, ela foi canalizada com o princípio de levar a consciência da humanidade para a liberação da mente, para o despertar. Então é Diksha da iluminação, porque ela tem um efeito na biologia do nosso cérebro. Isso me chamou muita atenção como médica, porque ela tem um efeito de desativar os lobos parietais, aqui onde a gente tem a gravação da nossa dualidade. A mente, ela fica muito presa no bem, no mal, no certo, no errado. A gente fica pendendo, né, dessas duas coisas. E isso já é comprovado, viu? E aí a frequência, se você vai fazer um estudo de ressonância, por exemplo, você tem uma diminuição. E tem a ver também com ela ficar presa ao passado e ao futuro, que aí Sim. Um gera depressão e outro gera ansiedade? Sim, com certeza. Todos os padrões duais são padrões mentais, né? O que a gente vai entender é que, na realidade, a mente tem um padrão, né? Um padrão de comportamento, como se fosse uma pessoa, né? Que tem um padrão de comportamento. Ela compara, ela tem o certo e errado. Então, se a gente fica com o foco de atenção, como a gente aprendeu, né, em sobreviver, né, e não em viver, na sobrevivência, a gente vai estar condicionado a esse padrão. E você vê isso nas ressonâncias, quando você vê que a Diksha, ela aumenta a vascularização desse lobo frontal, onde a gente tem essa percepção mais ampliada da unidade, onde a gente começa a descolar desse processo que é você olhar com esses dois olhos e começa a olhar com esse olhar mais amplo das coisas, como se fosse além, né? Olha além do que está acontecendo. Então, eu percebo a Diksha como uma energia, um fenômeno, porque o mestre mesmo, que é Bhagavan, Sri Yama Bhagavan, são os mestres avatares que canalizaram essa energia. Então, esse processo é como se fosse um processo de revelação, como se é uma casca de cebola que você vai vendo, isso era a mente, isso era só uma emoção que estava passando. E por que isso acontece? Porque além dela ter esse processo de desativar esses lobos parietais e ativar esse lobo frontal, ela circula pelos canais sutis do corpo e os chakras, e ela vai limpando as emoções negativas que estão nos chakras, que é onde a gente tem as memórias da nossa alma, né? As nossas memórias traumáticas todas, máculas, né? As nossas memórias traumáticas, né? Onde a gente guardou, porque a gente aprendeu a guardar, né? E aumentar esse conhecimento, a gente sabe, mas não viveu. Então, o que eles dizem, a gente precisa experimentar aquilo que está dentro para que aquilo se dissolva. Ministra a Diksha em nós mesmos. Então, isso aí, você recebeu a iniciação, Sim. Que atualmente essa iniciação é feita pelo filho de Yama Bhagavan, Sim. diretamente lá da Índia. Mas, na realidade, já existiram vários tipos de Diksha. Atualmente, o que a gente tem... Eu me iniciei sentado do lado dela. A gente estava junto, né, Alexandre? Mas aí é interessante você fazer o curso, porque o curso ele te dá as ferramentas para você entender o que acontece, né? Porque a Diksha, ela começa a despertar o coração,
a energia, essa inteligência do coração. E o que acontece dentro desse processo sutil dos chakras é que a mente entra no coração e ela também pode ser absorvida por esse campo de energia. Então você tem um pouquinho perdido no que diz respeito, eu falo ministrar porque eu fui da igreja messiânica, né? Eu te ministro, jorei. Sim. Assim, eu não sei, estou perguntando como eu ministrar o Diksha em mim. Sim, então, primeiro, assim, que é muito simples, né? Porque é uma conexão, né? A Diksha é uma energia de fonte, você vê que tem aquele orbe dourado, eu não trouxe aqui, mas tem um orbe dourado, que é uma energia de você se conectar com a fonte da onde você veio, a fonte primária da onde você veio. E essa fonte é uma energia do coração, por isso que ela está além das religiões, né? É com o que conecta você com a sua energia de fonte. E como é daqui, e os braços e as mãos são a extensão disso, então quando a gente vai ministrar, a gente realmente começa a sentir essa coisa chegando para suas mãos. E aí você pode estar presencialmente colocando nos lobos parietais, onde a gente tem essa descarga dessa energia, do que dá essa unidade, ou você pode estar fazendo por intenção, né? Aí com fotografia, com nome de pessoas, a gente faz esse tipo de... Eu tenho uma turma, né, que é online, que eu estou fazendo nas terças-feiras. E aí a gente faz o que se chama Smarana Diksha, que é uma Diksha de intenção. Então, eu entrei uma vez e aí... conselho da Marcita, né? Eu adotei, ela falou, adota um gatinho. Aí eu adotei 2. Aí eu entrei lá no seu curso online, os gatos, tudo em cima de mim. Mas eles vêm. Aí eu falei, saí. Não, mas eles vêm, gato, cachorro, mas só que depois eles dormem. Eles dormem, é impressionante. Como que acalma, os animais sabem disso, né? Os animais sabem disso. Então, como essa energia, ela circula dessa forma, isso é uma coisa importante. E aqueles pontos que, quando a gente fez a iniciação, a gente... Aquilo são pontos iniciáticos. Aquilo você não toca as pessoas naquele ponto. E nem a mim mesmo? Nem a si mesmo, não precisa mais. É um ponto iniciático. Você foi iniciado, né? O que acontece, assim, que aconteceu comigo, e como eu vim da biologia, e é como se os órgãos, para mim, eles têm consciência. Então tem meu sistema já vai com a mão para algum lugar e às vezes para algum órgão que esteja precisando de energia. Mas a gente normalmente não fala isso para as pessoas porque é uma sensibilidade, né, que tem a ver com a minha própria jornada de formação e tal e coisa. Então é muito isso. Então eu normalmente já há muito tempo que eu toco um pouquinho no coração, porque eu sentia que aqui era o centro, que as pessoas se desconectavam muito, né? E agora ficou muito claro que eles já estão fazendo esse centro como um centro de abertura para a própria iniciação das pessoas, né? E essa energia, assim, ela tem essas coisas muito importantes. Ela é uma energia muito poderosa. No mundo, quantos adeptos tem? Não sei te dizer. Não sei te dizer. Brasil. Não sei te dizer isso. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Só que muita gente, desde 2020, estão sendo iniciadas só online. E aí o que eu percebi é que elas não estão incorporando e entendendo isso a nível celular, energético, dentro do corpo. Entende? Isso dá uma certa... É como se as pessoas ficassem muito inseguras para doar a energia, que já está ali. Sim. Já está ali, né? Como você me disse, eu não sei como é que eu faço, fica uma coisa meio confusa, né? O próprio templo lá, o templo do Ekam, lá na Índia, é um templo lindo, porque você vai caminhando no templo, eles chamam o templo como corpo dos mestres, né? Então, por isso que tem tanto templo na Índia, né? Cada mestre tem um templo, tem um templo, que é o corpo, na realidade, né? As pessoas que estiveram lá no curso, elas puderam estar entrando em contato com o templo, com um orbe dentro. E aí, para elas poderem sintonizar com o corpo e a energia dentro,
né? E é bem diferente quando você entra com essa outra imagem. Na minha experiência, ela entra aqui. Ela não entra aqui como o orbe dourado, sabe? Então ela entra por aqui. E é uma energia muito potente porque você coloca num determinado lugar, num período muito rápido, não chega a 1 minuto, 30 segundos, 40 segundos, e essa energia se distribui pelo canal. Ela é inteligente, então ela vai estar revelando aquilo que precisa ser revelado para aquela pessoa. Então, nesse sentido, cada pessoa tem seu próprio caminho de despertar. Eu quando lhe conheci lá no templo, a sensação que eu tive foi de me amar mais, de me olhar mais. Foi aí que mexeu comigo. Sim. Né? Porque eu venho de uma fase normal, todos nós vivemos numa correria, né? Então o que causou em mim foi isso, tipo assim, eu saí dali, preciso me cuidar mais, preciso me amar mais, preciso me olhar mais, entendeu? Me olhar no espelho e aí, para onde você quer ir? O que você quer fazer da sua vida? Foi aí que me despertou. Exatamente, porque ela conecta com a energia do coração, a energia da fonte, né? Então a energia da fonte vai dizendo pra gente assim, você está levando muita atenção para algo que está fora, você está levando muita atenção para o problema, né? E o universo, ele sincroniza com o que você está levando atenção. Então se eu tenho muita atenção para os problemas, é problema que vai vir, né? O universo vai dizer, olha, aquele ali deve ser bom para resolver o problema, porque o tempo todo está buscando problema, né, para resolver. Então, assim, a gente se espelha e espelha o tempo todo. Então, essa energia, ela vai te ajudando a você entender como você funciona. Mas não é fácil, né, doutora Vera, porque todos nós vivemos numa correria de trabalho, né, a gente tem os nossos fantasmas, né? E isso não é assim, né? Da noite pro dia que a gente... Sim, mas não é da noite pro dia que a gente construiu também. É. Não é? Então o que acontece também é que a gente, às vezes, quando a gente vai buscar, por isso o sofrimento é tão importante, uma parte dessa revelação, desse despertar, tem a ver com o sofrimento. Por quê? Porque se a gente estivesse feliz, alegre, você vai olhar para você olhar, vou olhar para dentro. É claro que não, o sofrimento tem a sua beleza. Quando não a é partir no amor, do momento, é na dor, né? Exatamente. A partir do momento que ele vem para a gente ver o que ele está tentando nos dizer, que ele está tentando nos ensinar e que a gente não viu. Porque às vezes é mudança de jornada, né? Você está falando muito dessa sua abertura agora para outro tipo de percepções, né? Então, assim, é isso mesmo. É como se a gente pudesse olhar que a gente tem outros tipos de percepção, né? E outros tipos de caminho para a gente exercitar o nosso ser, que não aquele que a gente aprendeu, que é você fazer uma faculdade, que é você estudar, você sobreviver, você fazer uma família, você casar. Isso tudo tá perfeito, né? Esse meu mestre diz assim, ó, quando a pessoa vem aqui e ela quer simplesmente arrumar um marido ou ter alguma coisa, eu dou para a pessoa, mas é importante que ela saiba que isso é limitado, que é um aspecto tão limitado do quanto que ela pode ser como ser, do quanto que ela pode se desenvolver. Isso é muito limitado. Então, as pessoas que percebem isso, elas querem ir além, sabe? Elas veem que aquilo está acontecendo com ela, mas o que está abrindo para mim também? Né? Você deve estar sentindo isso, não está, Alexandre? Eu hoje, assim, eu estou num processo muito grande comigo mesmo. Tanto é que eu tô ficando bastante sozinho, exatamente para fazer uma grande reflexão, que também eu chamo de resiliência, né? Porque você está ali refletindo. E a gente escutava aquele ditado, né? A vida começa depois dos 40, depois dos 50. A minha acho que está começando depois dos 50.
uma parte muito importante, né? Eu falo que eu sou espiritualizado, que eu sempre procurei sugar de cada religião o melhor. Sim. Aquilo que eu não acho legal, eu não pratico. Mas, meu Deus do céu, eu tô com 52 anos. De 50 anos para cá, olha, foi tsunami, está sendo um furacão. Esse ano de 2022, então, está sendo de provação mesmo, assim. O que eu percebo, assim, e também na minha própria jornada, né? Eu passei por processos muito difíceis também, né? Quando eu era pneumologista, que eu fazia broncoscopia, eu peguei tuberculose, eu sofri um acidente, fiquei 5 meses com colar e tipoia, sozinha no Rio de Janeiro. Então, assim, o que eu percebo é que existe um realinhamento, porque às vezes a gente está em alguma coisa que é uma crença, né? Eu acredito que aquilo ali vai me dar o que eu preciso. E às vezes a gente precisa ir muito além daquilo ali. Eu precisei ir muito além da medicina e de dar um remedinho para a pessoa, que a pessoa ia para lá e achava que se curava. Eu enxergava a alma delas. Ou às vezes, não estou dizendo no caso da medicina de remédio. Às vezes você quer encontrar uma solução em alguma coisa. Você acha que você tem que fazer aquilo. E na verdade está na sua cabeça. Sim, sim. O que a gente sabe hoje é que aonde a gente leva o foco de atenção, a gente realmente vive. Que, desculpa o verbo popular que eu vou falar. Macumbeiro, então, tudo acha que, não, meu Deus, tem que acender uma vela, tem que fazer alguma coisa, tem que... E aí, às vezes, você fala, não, peraí, tá tudo ok. As velas estão acesas, é aqui, exatamente. é aqui. É o meu momento ali. Porque muito a base, por exemplo, de todo o sofrimento do ser humano são as imagens. Isso é um dos ensinamentos mais lindos que eu sempre trago à tona e falo para as pessoas. As imagens que a gente cria a respeito da gente mesmo, do que nos faz feliz, do que nos faz triste, do que é bom, do que não é bom. Essas imagens, elas estão carregadas de 2 princípios: desejo e medo. Se a gente não olha, que se a gente perde as imagens, a gente vai encontrar os medos de que essas imagens não sejam reais, a gente está com problema, é isso o problema. E tem dias que a gente acorda feliz, né? E daqui a pouco cai. Sim. E tem hora que você acorda mal-humorado e aí você entra no carro, coloca uma música, o astral já muda. Então, que durante o dia, eu até brinco, né, que tem que estar assim, porque a hora que ficar assim é porque tu morreu. Né? A hora que a linha ficar reta é porque morreu. É exatamente isso que a gente está falando. A mente, ela funciona, né? Bhagavan fala uma coisa muito interessante, assim, que existem tribos, deixa eu comer um pãozinho de existem tribos, por exemplo, que eles praticamente não falam, praticamente não têm mente, não têm pensamento, né? A gente levou muito tempo dando muita vazão à forma de pensar. E a gente se desconectou do sentir, né? E eu acho isso muito bonito, né? Eles tinham eu fui ver, né? Eles tinham uma escolinha para os habitantes ali da Índia, em que as crianças, Bhagavan era o professor dessas crianças. Era muito lindo aquele campo de energia lá, porque ele sentava no meio e as crianças ficavam em torno. E todo o ensinamento que eles davam para aquelas crianças era o que faz você feliz, o que você vê quando você está vestindo. Eles tinham as experiências assim, quando você está vestindo uma camisa e a criança dizia, nossa, é minha camisa. Eu disse, você sabe de onde foi construído o algodão? Que teve gente que plantou, teve gente que colheu, teve gente que costurou, teve gente que tingiu. Então, vai dando para a criança algo que eu acho que a humanidade se desconectou, que é desse sentido muito amplo da cooperação, né? Do quanto a gente pode estar se ajudando mutuamente e que o medo que está em mim funciona do mesmo jeito que o que está em você. Só que
você pode ter medo de algumas coisas e eu posso ter medo de outras, mas se você vai olhar na biologia, se você vai olhar na fisiologia do corpo, medo da palpitação, a pessoa fica meio confusa, essas coisas todas acontecem. Acontece. Não é? É igual, mas porque a gente está acostumado com a nossa história, né? A gente começa a dizer isso, né? Não, a minha história tem que ser pior que a tua, né? Pra gente se validar, não é? Então, eu acho que essas coisas que começam a se desconstruir, sabe? Eu chamo que é uma desconstrução na realidade. Tudo que a gente é em essência já é. O que a gente vai observando... Eu costumo usar muito termo, né? Assim, dos meus princípios éticos e morais. Isso aí eu nunca vou mudar. Eu carrego, porque são seus princípios éticos, morais, de ser correto, de... Sim. Eu tenho isso daí comigo e carrego muito. Que é sua essência, né? Que são padrões de essência. 300 mil defeitos, senão eu não estaria com vocês, né? Mas quem não tem? Quem não está por aqui? De ajuda. O planeta está doente, doutora. O planeta está doente. E a gente está vivendo. Olha quantas polaridades a gente está vivendo, né? Nós viemos de uma pandemia em que muitas pessoas ainda estão sofrendo. A pandemia, ela trouxe instabilidade emocional, né? Muitas pessoas perderam amigos, parentes. A pandemia, ela não acabou, ela está aí, como uma bomba que ela ainda ficou, né, deixando muito rastro por aí. Hoje, você é uma que me ajuda, do mesmo jeito que a Marcita e tem a doutora Adriana. Não, meu Deus, eu estou com um time de pessoas para me ajudar, mas é assim, eu tenho humildade de assumir que estou passando uma fase que eu preciso não ser nem tanto emocional e nem tanto racional. Ter um equilíbrio entre o emocional e o racional ali para conseguir viver, né? Porque dificuldade todo mundo tem, problema todo mundo tem. O negócio é como lidar com ele, né? E tem gente que foca muito no problema. E o correto é o seguinte: tem um problema? Vamos para a solução. Vamos tentar encontrar a solução. Qual é a solução para esse problema? Isso aí, de um tempo para cá, eu tenho trabalhado muito. Tipo, tem problema? Tem um problema. Tá. Qual é a solução? Tem que encontrar uma solução. Tem uma frase que é um koan de Bhagavan, que eu gosto muito dela, e que foi uma chave para mim, né? E ela diz o seguinte: tem problemas que precisam ser resolvidos, outros dissolvidos. Dissolvido. O que quer dizer isso na realidade? O que você acha que isso quer dizer? Não, me explica, por favor. Porque na realidade a gente está tão quando a senhora falou, eu já imaginei varrer ele pro lixo debaixo do tapete. Eu imaginei assim, esse problema aqui eu vou dar uma varrida aqui para debaixo do tapete, depois eu vou resolver. Você falou dissolver, eu falei, me explica. Quero aprender, me explica, que eu já ia varrer ele para debaixo do tapete. Então, assim, essas frases normalmente são meio que frases para você trazer e ir escutando e vendo o que revela para você, né? Porque, na realidade, a gente foi acostumado a lutar para viver, né? Sim. Eu vou lutar para sobreviver, não é isso? Sempre. A vida é uma sobrevida, né? Isso. Então a gente encarna e aí a gente tem essa sobrevida. E essa sobrevida, ela acontece a partir do momento que a sua alma entra no corpo e que você inspira e expira pela primeira vez. Então a gente já sabe o que é nascer e morrer. Sim. Na própria respiração a gente já tem essa essênciazinha, né? Mas a gente acostumou a sobreviver mais. E com isso, quando a gente está sobrevivendo, veja como a gente respira. A gente praticamente não respira, né? Se segura todo, né? Para poder sobreviver. Então, essa luta... Segurar é uma angústia que você está querendo dizer? Sim, é uma luta. É uma luta. E essa luta faz com que a gente se desconecte da vida.
Porque o meu foco de atenção está em sobreviver, não está em viver, porque eu não aprendi isso ainda. Então, quando ele fala de problemas que precisam ser dissolvidos, a gente começa a olhar assim, quantas coisas que a gente tem como problema, né? Na realidade, são simplesmente umas chaves para a gente olhar para outros lugares que a gente não olhou, né? Tipo, quando você está de cabeça para baixo, você não olha coisas que você nunca olhou na vida? A gente quer estar sempre aqui no controle do que eu estou olhando por cima, do que eu tenho de certo. Tá, mas eu ainda quero saber o dissolver. O que é o dissolver na realidade? É dissolver o meu foco de atenção. Então, se eu tenho um foco de atenção que é na luta, eu posso estar observando dentro de mim, será que eu posso parar de lutar e olhar que eu estou recebendo? Normalmente as pessoas que lutam muito são pessoas que viveram histórias em que elas só se sentiram vencedoras quando elas ganhavam alguma coisa, né? Com a luta, né? Eu trabalhei em Furnas muito tempo. Então, cada vez que a gente entrava em greve e tinha assim, a luta continua, eu disse, meu Deus, a gente não vai acabar nunca com isso, né? Porque não é uma luta na realidade, aquele espírito não é de luta, é uma coisa mais de rendição, sabe? De dissolução disso que eu chamo de luta dentro de mim. Então, eu posso estar me acolhendo, que nem você disse, eu posso estar olhando para mim? Eu posso estar me acolhendo, eu posso estar vendo que um dia eu estou mais triste, mas que daqui a pouquinho entrou uma música e, nossa, tem isso tudo dentro da gente, Alexandre. Natural, tem planta, isso tudo. Tem isso tudo dentro da gente, entendeu? É isso que ele Bichinho fala. de estimação, alguma coisa tem Qualquer sempre. coisa. E aí a gente vai entendendo que coisas são essas que me dão suporte? Que coisas são essas que me apoiam? Que lugares são esses? Que pessoas são essas que podem me deixar mais confortável em mim, sem eu estar no fazedor? E eu percebo isso que na minha vida, por exemplo, eu dissolvi muito mais. Então, assim, é muito mais fácil para mim hoje. Dissolver muito mais. Então, porque quando a gente se dissolve, é como se a gente dissesse, eu relaxo aqui na cadeira e eu posso simplesmente saber que eu estou aqui com outras pessoas e que eu não tenho nada para fazer. E se nada para fazer, a própria consciência vai se movendo de uma outra forma. E eu vou sentindo que tem coisas que eu nunca tinha visto. E aí nasce aquela coisa de criança, de curiosidade, né? Que ficou ali, né? Isso é nato na gente. Eu aprendi muito com essa frase, assim, eu queria deixar ela para você, porque eu acho que você vai aprender muito com ela também. Como é que eu posso falar? Com a minha experiência de vida e minha experiência espiritual, porque eu sou totalmente mandingueiro, sou totalmente espiritualizado. Sim. Assim, eu tenho... Bom, eu tô com hepatite C, né? Num grau bem elevado de ter... Carga viral. A carga viral. Mas, assim, não tenho medo de morrer. Em nenhum momento o medo é morrer. Eu fico preocupado assim, meu Deus, tem que entrar na fila para fazer um transplante, em último caso, isso, aquilo, outro. Porque eu tenho uma consciência, assim, muito forte dentro de mim que não chegou minha hora, não é minha hora. Sim. Então, assim, eu não tô sofrendo. Triste eu tô. Porque não dá para eu ficar bebendo meu vinho do jeito que eu gosto. Não dá para comer isso é verdade, aquela né? picanhazinha Isso aí, com gordura. Pô, não dá para eu ir ver o filme e comer um tablete inteiro de chocolate. Não dá. Isso aí me deixa triste. Mas eu tenho consciência que o sofrimento, né, que aquilo causa nos nossos parentes... Aquilo ali, sim, me causa essa preocupação e aí me deixa para baixo, né? E algumas dificuldades que a gente passa no nosso país, assim, que não é tão fácil. O remédio é caríssimo, né? Até alguns anos atrás, para você
cuidar era R$900 mil os 3 meses, né? E ainda continua muito caro. Um comprimido está R$1.500. Você precisa fazer tratamento por 3 meses. Isso causa instabilidade. Oh. Causa um medo. Isso. Ai, meu Deus, eu vou conseguir, será que eu consegui? Aquilo ali. Da sobrevivência. Mas assim, quando eu converso comigo, converso com meus guias espirituais, assim, não é o momento. Isso é um momento para você fazer uma reflexão, para você dar uma olhada, Sim. ver o que errou, porque é aquilo. Deus te para na dor, quando você não consegue enxergar que você está precisando parar no amor. Então a gente estava falando da pandemia e estava falando desse processo todo, eu enxergo dessa forma também. A pandemia também fez com que a gente realmente parasse e olhasse para dentro. Não tinha outra forma de você olhar. Muitos desses resquícios e essas coisas que estão vindo agora, na minha percepção, são depurações, né? Quando você fala de obstáculos, assim, eu falei sobre a coisa do dinheiro e da abundância, está relacionado a coisas a resolver com o pai. Mas, segundo o Bhagavan, segundo ensinamentos da Uanas, quando você tem coisas de obstáculos, são coisas que você tem a resolver com mãe. Porque a gente reflete essas relações primárias em todas as nossas outras relações, inconscientemente. Então, doutora, eu tenho que resolver meus problemas com o pai, com mãe. Mas essa é a lindeza dessa jornada, meu caro. Essa é a lindeza dessa jornada. Uma coisa importante, assim, é que, assim, o nosso sistema nervoso, quando a gente é bebezinho, que a gente nasce, a gente está com 30% só dele maduro. Então, a gente só copia e cola tudo que a gente viveu. Então, os problemas dos nossos pais são os nossos problemas, o problema da nossa mãe também é o nosso problema. O que a gente viu de entorno, as crenças de todo esse clã e da onde você veio, são coisas nossas também. Então, a gente veio aqui para esse planeta azul lindo de morrer para crescer em consciência. Isso aí eu tenho total consciência. Que a gente não veio para usufruir, né? A gente veio para evoluir. Exatamente. Eu uso muito o termo evoluir como homem, como pai, como filho. Exatamente. Só que a gente tem esse véu, né? Né? É um dos ensinamentos que a gente fala sobre a mente. Tem o Bruce Lipton é um cara, um biólogo que estudou muito isso, né? Sobre inputs de frequência por segundo de pensamentos que existe na mente consciente e na mente inconsciente. Então é como se a gente tivesse 2.000 bits por segundo de frequência de mente consciente, onde a gente acredita muito, para 6 bilhões de mente inconsciente. Então, a gente sabe de alguma coisa? Não. Não sabemos. Não sabemos. Nessa mente inconsciente existe as memórias de intrauterinas, memórias de outras vidas, as coisas que a gente não finalizou. Tudo no inconsciente. Eu tenho muito de negócio de ancestralidade, né, por causa da religião, e tem muita coisa aqui. Então aí a gente quer pegar uma pílulazinha mágica, quer ir no médico e diz, doutor, você me dá essa pílula aqui, aí eu vou resolver com todos os meus... É igual filme. Igual filme. A gente Mas se resolve. Quiser pegar alguma coisa, se mexer, não tem problema não, tá? A gente não resolve, isso. Fica tranquilo. Quiser ir ao toalete, ver se o Limação te está gravando aí do lado. É da tua época. E como é? Adoro. E aí, assim, a gente tá nesse mundo exatamente para isso mesmo, para se encontrar assim, enquanto iguais, né? Acho que a gente perdeu muito dessa simplicidade, sabe? Sim. Dessa humanidade. Eu adoro cachoeira, eu adoro andar descalço na grama, eu adoro... eu moro aqui, né, eu chamo de Vargens e Recreio. Ir lá para a Pedra da Macumba, que aí você vê a Pedra do Recreio, que você curte aquilo ali. E
Eu também queria um cafezinho. Pode aparecer. Por favor, aí. obrigada. Pode vir, Maceta. Opa! Não, nós conseguimos aqui uma Tá bom, expert. de café, que senão Não, eu quero vou pequenininho terminar mesmo. Vou dormir. Mas isso Hoje é que dia da semana? 19. Ontem foi dia do médico, né? Ontem foi dia do médico. Ontem foi dia do médico, assim. É interessante, assim, quando a minha mãe que está com dificuldade de memória, já ela está com um processo bem avançado, ela me ligou e disse: minha filha, era dia do médico, eu lembrei da tua formatura. Aí você sente que você... Nossa, é uma sensação, uma emoção, assim, uma sensação de pertencimento, né? Uma coisa que foi tão importante para ela, minha filha é médica, né? É legal esse isso, né? Esse reconhecimento é maravilhoso. Opa, né? Esse Quando reconhecimento vem... é maravilhoso. A Maceta presenciou aí, eu gravando um vídeo aqui, porque eu tô melancólico, tô filosofando e tô escrevendo algumas coisas, não tô só postando fotos que eu faço, e sim fotos minhas com pensamentos. Legal. Eu tô filosofando, aí as pessoas ficam preocupadas. Aí você vê que é gostoso, né? O reconhecimento de pessoas que nem te conhecem, né? O carinho, porque é uma forma que mesmo à distância as pessoas estão te dando amor. Sim. Quando as pessoas... O que aconteceu com você? Você saiu do Flamengo? Eu gravei o vídeo. Gente, eu não saí do Flamengo. Eu estou passando um problema de saúde, entendeu? Pô, obrigado pelo carinho. Pô, mas isso daí é a mola propulsora para você continuar fazendo o que você faz com amor, com carinho, com a dedicação. Porque fazer por tantos anos a mesma coisa, você tem que ter uma mola propulsora, né? Isso aí é maravilhoso. Eu vou dar um exemplo rapidamente aqui. Eu fui a um jogo e tinha uma queima de fogos, então foram 2 outros fotógrafos que trabalham na equipe para o campo e eu fui com drone. Fiquei do lado de fora no estacionamento para o drone fazer o Maracanã e a queima de fogos. E aí depois, já no segundo tempo, que demora, aí guardei, fiz tudo direitinho. Aí fui me encontrar com meu filho no lugar que eu marquei. E aí eu não podia ir no banheiro, e ali todo mundo tirando selfie comigo. Aí meu filho falou assim para mim: pai, ser famoso deve ser complicado. Eu falei: não, mas peraí, eu não sou famoso, isso aqui é porque eu sou fotógrafo do Flamengo, eu tô na torcida do Flamengo. Ele falou: não, eu tô imaginando um Thiago Lacerda, um Du Moscov, esses caras então não podem andar. Eu falo: B, coincidentemente você falou o nome de Thiago Lacerda, flamenguista, esses caras vêm de gorro, mete um óculos, senão não consegue andar, porque você viu. Ele falou assim: mas pai, você tirou machou para mais de 80 selfies. Eu falei: tudo bem, fotógrafo do Flamengo, nessas indas e vindas já há uns 15 anos, normal, tô no meio da torcida do Flamengo, o povo vai tirar foto. Ele falou: pô, imagina ser famoso. Eu falei: tem que andar de óculos escuro, botar gorro, boné. É uma loucura, mas é gratificante. É tão gratificante. Pô, teve uma família que foi assim. Meu filho foi no banheiro, eu fiquei esperando na porta do banheiro. Um bebezão de 17 anos de idade, só tem tamanho, eu fiquei esperando na porta do banheiro. Você tem um filho só? Tenho um filho só, e a Macita me arrumou de eu ter mais 2 filhos agora. Eu sou pai de gato. Sou pai de gato. Os gatos. Primeiro pediu para eu adotar um. Aí eu sou daqueles teimosos, né? Filho de Xangô. Fiquei 2 dias. Aí minha mãe chegou na minha casa. Não, na verdade mandei o WhatsApp: mãe, vem aqui para casa. Aí minha mãe chegou. Ela: o que foi, meu filho? Eu falei: pô, mãe, tô me sentindo sozinho, porque a princesa, que era uma cadela que eu tinha, uma Staffordshire, morreu com 18 anos em novembro.
E eu tava segurando ali para não ter outro bicho. E como o filho de Xangô, adquiri um jabuti. Só que o jabuti não brinca, não vê filme comigo, não faz nada, né? Fica andando ali, se intoca. Tem que procurar o jabuti, ele fica 3 semanas debaixo da poltrona. Aí, agora tô mantendo ele na varanda, tô dando vida para ele. Aí, falei pra minha mãe, tô sentindo falta de um bicho. Aí minha mãe, ai, pega outro cachorrinho. Aí eu falei, mãe, não fala nada não. A Marcita falou aí um negócio pra mim, depois a gente conversa, deixa eu refletir. Esse dia eu me vesti, saí, era um domingo. Fui procurar abrigo, aí levei o Lion. Ah, tinha que ser, né? Lion. A linha do leãozinho, né? Lindo, Lion. Tá lá em casa, 2 meses. Aí já foi vacinado, ração, super prêmio. Maravilha, né? É tudo. Vou mandar conta pra Macita. É uma coisa de louco. Aí, daqui a pouco, a moça me posta uma outra foto de um siamês com olho cinza, azul. Falei, segura pra mim. Ela, não, mas tem um monte de gente querendo. Eu falei assim, ela mora em Rio das Pedras. Isso aqui tudo é Zona Oeste. Zona Oeste é grande, Recreio, Vargem Pequena, Vargem Grande, Taquara. Eu falei assim, eu pago o Uber pra senhora trazer o gatinho aqui pra mim. Ah, mas o Uber tá cobrando R$100. Eu falei, não importa. Paguei o Uber, ela trouxe. Aí é igual uma dupla sertaneja, né? Meu filho botou o nome de Rick e eu de Lion. Eu Rick Lion. Agora eu sou pai de um jabuti e 2 gatos por causa da Marcita. Ah, pois é, né? Isso é um processo, né? Mas Perdi esses o fio animais da meada são... porque comecei a falar dos bichos. Não, mas tudo bem. Tudo bem. Hã? Não, ele tem isso, eu tenho os pássaros lá em casa, né? Porque eu moro perto ali da coisa, então vem um pássaro azul. Eu tenho a coisa da liberdade, sabe? Então eu não tenho. Meu sonho também é morar lá em Vargem Grande, lá no canto, ficar tudo solto. Tudo... Exatamente. Mas assim, vamos ver o seguinte: a gente está conversando bastante, está rendendo. Eu queria que a senhora deixasse... Senhora é a forma de carinhosa, mas respeito. a gente já conversou sobre isso, né? De respeito. Você. Eu não fui já criado conversou. assim. De explicar. Passar o curso online. Se quiser presencial. Tem o templo também. Deixa esse recado pro público aqui, ó, essa lente aqui. Essa lente aqui. Então, assim, a gente não falou um pouco, assim, uma coisa que eu gostaria muito de falar, que a Diksha trouxe para mim, assim, muitas outras ferramentas e desafios, né, que foi eu lidar com traumas, né, e eu poder estar fazendo alguns trabalhos que estou, assim, muito encantada de ver como que essa revelação vem quando você entende o sistema nervoso e você ancora no corpo. Então, experiência somática, então esses trabalhos todos, essas formações extras que eu fiz, dentro desse campo Desculpa, é que eu peguei um com recheio de doce de leite, eu estou aqui, continua. Um prazer, né? Então, tudo bem, pode sentir, eu espero. Vai. Eu espero, sou boa nisso. Vai embora, doutora, vai embora, dá linha na pipa. Misericórdia, vai. Agora você me tirou do... Perdeu o fogo. Pô, mas... É isso que dá, viu? É isso que dá. Um fica com prazer desse aí, o outro para aqui. Pronto, fala. Fala pra câmera. Fala pra câmera, curso online, presencial e templo. Então, peraí. E o que mas isso te trouxe, tá? O que tu quer saber do templo, na realidade? Me fala, eu porque... quero que o público saiba aonde fazer curso com a senhora, online. Tem online? Não tem? Ainda não. Vai ter. Ah, não? Não. É isso que eu tô falando. E aquele que eu entrei no WhatsApp e saí?
Aquilo não é curso, né? Ah, tá. Aquilo é todas as semanas, terças-feiras, eu tenho uma roda de... Então, Não, mas não é curso. então vamos lá. Então passa aí. Então, às terças-feiras existe uma roda de Diksha online pelo Curarte, que é onde é o nome que desceu para mim, sabe, o Curarte. Essa coisa da cura com a arte e essa mistura toda, para a gente entender que as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. E essa roda de Diksha Online, ela tem um perfil um pouco diferente da que a gente vê no templo, sabe? A do templo é a gente mais se conectar com a parte do corpo e com um ensinamento mais primeiro, mas essa que que eu estou fazendo online, eu trago um vídeo muito pequeno de um mestre desperto. É para a gente sintonizar os nossos neurônios espelho, nosso campo morfobiológico com o mestre. E aí a Diksha tem a intenção da gente ser o ensinamento vivo. É um formato diferente de Diksha, sabe? Tanto online quanto presencial. Então, esse curso que eu fiz agora, como eles estão fazendo a iniciação online diretamente com o filho de Bhagavan, ele ficou com esse projeto para Bhagavan, porque ele com 11 anos, ele foi a criança que descobriu que a gente poderia passar de um para o outro. Isso, ele começou a passar para os coleguinhas dele. Né? A Diksha, porque antes Bhagavan não sabia que podia passar. Ele não sabia como que iria passar esse fenômeno de um para o outro. Foi o filho dele que foi o construtor do templo. Esse templo se chama Ekam, e esse templo ele foi construído num princípio que se chama de vasto, que ele é tanto para baixo quanto para cima, então ele conecta céu e terra. E aquele que nós fizemos a iniciação é o filho dele? É o filho, é o Krishnadi. Tá? O Krishnadi começou a trabalhar muito com jovens e com educação para os jovens também. Né? Bhagavan ficou mais no processo mais místico, né? Da própria energia. E aí entregou esse templo para o filho. Então é por isso que a Diksha atualmente, quem está doando Diksha, está mais relacionado com o processo de Krishnadi, e Bhagavan está fazendo uns outros tipos de processos que são diferentes desse, né? Que são diferenciados desse que o Krishnadi está produzindo. Então esse templo, ele vai acionando a energia de cura, na realidade. É como se esse orbe dourado fosse produzindo todo esse tipo de revelação para as pessoas. Mas é importante que as pessoas saibam que isso só pode acontecer se você entender isso dentro do seu corpo. Porque se você não entende dentro do seu corpo, você vai ter isso como mais uma coisa filosófica, né? Ou mais um lugar que você vai, recebe e fica bem. Mas não é isso, não. Na realidade, é para trazer até 80 mil pessoas. Eles dizem que tem um cálculo que atualmente é 80 mil pessoas, que se eles estão num nível de consciência, de despertar amplo, como um shift de energia, o universo, a humanidade desperta. Sai desse período que eles chamam de Kali Yuga, que é um período em que a gente está desconectado de Deus, que terminou lá para o ano de 2012, e a gente está entrando nos primeiros anos da Era Dourada, em que o foco da gente é ser um com Deus. Então essa era é uma era muito longa. A gente está vivendo exatamente essa separação. Essa separação está vindo para a gente mirar na unidade, como humanidade. Sabe? Como planeta, como humanidade, como ser, né? Porque tudo começa com a gente. Então assim, eu vejo todas essas catástrofes, essas coisas que estão acontecendo como essa separação, como esse caminho em que a gente está saindo da desconexão para a conexão. Então, eu acho muito bonito dizer para as pessoas assim que o que a gente se desconectou, na realidade, foi da nossa essência. A gente se desconectou do amor que nos trouxe até esse planeta. Sim. A gente se desconectou. E a gente sente isso quando a gente está nas doenças, né? Ou quando a gente está nos desequilíbrios, na realidade,
a gente tem esses desequilíbrios a nível celular. E quanto mais você entende isso, mais rápido, antes dessa distorção vir e virar doença, você já cura a distorção. Então esse é um caminho lindo. Quando a gente diz, olha, para cá que eu vou com o meu... É para cá, né? E acho bonito de você tá passando por esse processo pessoal. Eu tenho que pegar esse caminho aí. Você já pegou, você não sabe que você já pegou? Mas eu vou te dizer, você já pegou. Agora só tem que aceitar mais, né? Na realidade, dissolver coisas que ainda te focam para o outro caminho, né? Para outros caminhos, assim. E descobrir essa beleza do que a gente está aprendendo com essa polaridade. Porque se a gente não traz essa polaridade toda em união para o coração, a gente não transcende. E no templo? Então, presencial? Presencial lá é uma coisa... É de 15 em 15 dias. Como presencial no templo? No templo aqui. Isso. Eu estou pensando no templo... Não, aqui, desculpa. No Templo São Miguel. Então, o Templo de São Miguel está de 15 em 15 dias, nas quartas-feiras. A gente tem Diksha presencial lá. Essa Diksha presencial normalmente me vem para fazer com um tema, né? E então a gente explica um pouquinho o que é Diksha para as pessoas. E tem que fazer um cadastro. Tem um lugar, tem um WhatsApp que a pessoa entra e ela vai receber, então, esse cadastro para ela fazer. E está sendo muito lindo esse processo lá com as pessoas, sabe? Já tem algumas pessoas que já fizeram um curso e hoje já vão estar doando lá. Que maravilha. 3 pessoas já vão estar doando. Tem alguma mídia social que tem, do Instagram, divulgar? Né? Eu tenho basicamente o Instagram, é o Curarte, @Vera Brinqueroff, que é o meu nome, né? Tá então, bom, eu vou colocar também na onde edição. A gente divulga mais as coisas, eu divulgo os meus trabalhos também individuais. Existem jornadas, por exemplo. Muitos desses trabalhos, às vezes eu pego por jornadas, né? Pego a mente, faço jornadas de 6 semanas. Então, assim, eu também trabalho com um grupo focando em um tema específico e a gente aprofunda. Então, tem bastante coisa lá, assim, diferenciada para a gente poder se encontrar e se conectar. Doutora Vera, foi maravilhoso ter esse papo com você. Ele duraria muito mais se a gente deixasse. Vai comer nenhum pão de queijo, não? Agora sim. Agora, qual que é agora sim, agora eu quero saber o que... Não, eu quero um que é salgado. Eu não gosto muito de doce. Qual que é o salgado? Qual é o creme cheese? Me fala. Aqui, eu não... Tu sabe qual é? Deixa eu ver se é esse, peraí. Ele vai experimentar todos. Ó, eu peguei um que é o de creme cheese. Então vai ver que é esse aqui mesmo. Ô, Alexandre, você sabe que assim, as pessoas às vezes dizem para mim assim, Vera, eu queria ser que nem você, né? Você tem uma forma de ver as coisas assim tão legal. Eu disse, você não sabe a jornada que eu passei. Né? A gente não sabe como que o outro... Vidal, eu queria ser igual você. Você não sabe quais são os obstáculos que aquela pessoa passou. Você não sabe como é que ela transcendeu aquilo. A gente chegou onde chegou com muitas coisas, né? Com desafios, com resiliência, com esse andar, né? Então, se você sabe que isso toca, eu digo assim, se você sabe que se essa energia, ela te traz uma coisa boa para você, siga e aprofunda. Eu digo isso para as pessoas, sigam e aprofundam. Esse curso que eu fiz agora de Diksha, ele deve estar acontecendo online também, daqui adiante. E aí é um curso de 2 dias, bem aprofundado, tá bom? Eu me inscrevi 5 vezes no curso 5 vezes dela, e não foi. E não fui. Você acredita? 5 vezes e não foi. Porque teve uma força para eu não ir. Eu fiquei arriado, eu estava mal e eu não... Eu estava conversando com a Marcinha, assim, ele não foi e foram 7 mulheres. Eu disse quanta coisa ele iria aprender ali, né? Quanta coisa ele ia compartilhar. Mas tudo é perfeito do jeito que é, né? Então... Doutora Vera, foi maravilhoso conversar com você. Você é muito importante, tá bom, na minha vida. Você nessa também. nova fase que eu tô
vivenciando, o que eu estou passando, tenho consciência disso, um respeito, uma admiração muito grande. Eu fiquei muito feliz de fazer aquela iniciação, estar sentado ali, ao seu lado ali. No início é uma confusão, se conecta, vai começar, mas a gente viu que demorou um pouquinho realmente, né? Porque eram muitas pessoas, então eles demoraram ali. Chegou a ter uma falha de conexão. Delícia, e depois... tá mesmo, hein? Tá muito bom. Tá, maravilhoso. Aí entramos e, né, participamos da iniciação direitinho. Para mim foi uma honra estar ali do seu lado. Deixa eu finalizar aqui deixando meus agradecimentos aos meus patrocinadores, a PixBet, que é um site de aposta, né, que é o mais rápido do Brasil, ao Grupo Mera, né, Mera Green, a Barba de Respeito, a Yuca, que é o novo parceiro aí de pão de queijo ele tem um pão de queijo com recheio de doce de leite, que é um pecado, com creme cheese, e esse aqui que é coberto de parmesão, que é para ficar crocantezinho. Esse eu vou provar também. E, Alexandre, eu queria também te deixar, assim, meu super agradecimento. Eu acho que cada vez mais a gente precisa estar falando sobre essa qualidade de percepção, sabe? A gente está muito focado ainda no problema, na doença, na dor. E existe um mundo de percepções novas que a gente pode estar experimentando, se ajudando mutuamente. Então, esse é um chamado que eu tenho. A Diksha me ajuda bastante nisso. E eu tenho um chamado bem grande, assim. Eu realmente tenho um amor muito grande pelo ser humano e pela capacidade de transcendência que a gente tem. Repete a sua mídia social, por favor, que é para as pessoas. É @curarte.vera_brinqueroff é o Instagram, tá? E lá tem os trabalhos todos. Também tenho no Facebook, mas eu estou usando mais o Instagram. O Instagram. Então é isso, gente. Muito obrigado, foi maravilhoso. E com certeza teremos oportunidade de trazer a doutora Vera aqui de novo. E quem sabe a gente vai para a Índia, entendeu? Quem sabe? Eu, como fotógrafo, seria maravilhoso. Eu fui 5 vezes, né? Isso eu não pude nem falar, mas 5 vezes. Tu vê que eu sou bem repetente. Fotógrafo já fica logo pensando, deve dar umas fotos maravilhosas. Tem umas fotos bonitas de lá mesmo. Eu sei, imagino. Muito obrigado. Obrigada, Vamos brindar Alexandre. Com a nossa canequinha? Tchim, a nossa. Saúde, paz e amor. Saúde. Assim seja. Namastê. Namastê. É namastê que fala? Sim, sim. Namastê. Axé. Muito legal, né? Que assim Obrigado, seja. gente. Obrigada.